Bom, pessoal, mais um assunto de extrema importância na profissão de eletricista, seja ele direcionado para segurança eletrônica ou para energia solar, tá? Ou quem vai trabalhar de eletricista só, de fato, que faz parte de noções básicas, tá? Ligações série e paralelo. Então, independente para onde tu for, isso faz parte do conhecimento básico da pessoa, tá? Ligações série e paralelo. Então isso a gente faz aí no dia a dia. Como usar o multímetro, por exemplo, você tem que saber como fazer a diferença entre uma ligação série e paralelo. Então eu vou explicar aqui, tá? E tu presta bastante atenção aí, tá? Depois tu faz mais exemplos aí no teu papel e na tua canetinha aí. Beleza? Vamos lá. Então é o seguinte, vamos partir do básico. Temos uma bateria automotiva. Essa bateria, suponhamos que ela tenha 12 volts. Eu sempre tento fazer minha letra bonitinha, mas não adianta, minha letra é feia de fato e ela vai continuar desse jeito. Então, mas não é isso que importa, não é? Uma bateria com dois polos, positivo e negativo, tá? Independente se é tensão alternada ou tensão contínua, tá? O esquema é o mesmo, tá? A base é a mesma. Então, vamos considerar uma lâmpada ligada dessa forma. Vai estar ligada, né? É um circuito fechado, tá? Vamos ter que colocar números aí, tá? I igual a P sobre V. Lembra a formulazinha? Essa formulazinha aí, tu decora ela, tu vai usar aí no dia a dia, o resto da tua vida. Vamos supor, tá? Que essa lâmpada tenha 12 watts de potência. Então 12 watts de potência dividido por 12 volts. Aqui é a tensão da bateria, isso vai me dar 1 ampere. Então essa lâmpada tem 1 ampere. Corrente elétrica. 1A. Vai 1 ampere e volta para cá o mesmo 1 ampere, tá? O que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar mais uma lâmpada. Aqui. E aqui. Caso essa lâmpada tenha a mesma potência, vai ser mais 1 ampere. Então você tem 2 amperes aqui, 1 aqui e 2 aqui. Então está saindo 2 amperes, separa e volta para cá 2 amperes. Então isso é uma ligação paralela, tá? A tensão da fonte é a mesma tensão em tudo e a corrente elétrica se soma no total. Aonde que a gente tem isso na prática? Temos, por exemplo, numa fonte. Temos aí uma fonte de CFTV, aquelas fontes colmeia. Então sai um parzinho de fio lá para minha câmera. Tá? Uma câmera. Aí você coloca mais uma câmera. E vai ligando, ó. Tá. Coloca mais uma câmera. Tá. Mais uma câmera. Então, isso nada mais é que uma ligação em paralelo. Então, ó, vamos supor que cada câmera, a nível de projeto, você considera sempre 1 ampere. Então, se tem 4 amperes aqui, você tem que ter uma fonte de 4 amperes. Existe uma fonte de 4 amperes? Não existe. Então, você coloca uma fonte de 5 amperes. Tá? Então, paralelo é isso. Tá bom? Agora, o que é em série? Em série é o contrário disso daqui. Inverte tudo. Então aqui a gente tem a tensão igual. Não, essa fonte aqui ela é 12 volts, tá? Então tem 12 volts em cada câmera. 12 volts na fonte, 12 volts para cada câmera, 1 ampere para cada câmera. Aqui também, 12 volts em todas as lâmpadas.
E a corrente elétrica é o somatório total, tá? Anota isso aí para não esquecer. O série, ele é o inverso. Ele é o inverso. Então você vai ter essa configuração aqui. Aí. Então a corrente elétrica que passa por uma lâmpada é a mesma e a tensão divide. Então nesse caso aqui, ó, nós vamos ter, claro que considerando lâmpadas de mesma potência, 12 watts de potência, considerando 12 watts, tá? Então ela vai ter 6 volts aqui e 6 volts aqui, tá? Essa é a tensão em cada lâmpada, ou seja, ela vai ligar mais fraquinho. Ou você compra uma lâmpada de 6 volts. Vamos calcular a corrente elétrica desse circuito. I igual a P sobre V, potência, tá? Como você diminuiu a tensão, você vai diminuir a corrente elétrica, tá? Existem duas variantes aqui, ó. Se pegar uma lâmpada, a mesma lâmpada de antes, ela tem 12 watts. Se a gente reduzir a tensão, vai reduzir a corrente elétrica. Então, depende se a gente comprar lâmpada de 6 volts ou a gente usar a lâmpada de 12 volts que estava usando antes. Tá? Então, isso aí vai variar a nossa conta, tá? Então, a potência da lâmpada, ó, I igual a P sobre V, a corrente elétrica do circuito vai ser a mesma. Tá? 12 watts, vai cair para 6 watts agora, né? Porque caiu a corrente. 6 watts dividido por 12 volts, isso aqui vai dar 0,5 amperes. Então a corrente aqui vai ser 0,5 amperes, que vai sair e vai voltar para cá 0,5 amperes. Se pegar a mesma lâmpada, tá? Por cada resistência dela, que é um valor fixo. Então, tensão. A tensão é a mesma em tudo, em todos os dispositivos. E a corrente elétrica soma lá no total. Agora, na paralelo, na tensão, na associação em série, a tensão divide, aqui a corrente divide, aqui a tensão divide. E a corrente elétrica é a mesma. Se abrir qualquer ponto do circuito, você vai desligar as lâmpadas, tá? Dentro de um quadro disjuntor tem a seguinte configuração. Tem lá um disjuntor, 2, pelo menos 3 disjuntores. E você tem um chuveiro, tem um monte de tomadas e tem um interruptor com uma lâmpada, tá? São 4, são disjuntores. Então a energia vem lá do teu disjuntor geral. Esse disjuntor, ele está lá fora, lá no medidor lá. Então, vai vir aqui a fase. Aí te interliga nos disjuntores. Daqui sai um cabo lá para o chuveiro, sai um cabo lá para todas as tomadas da casa, com exceção do chuveiro, da área externa, da cozinha, da lavanderia. Então, geralmente é um disjuntor para as tomadas geral, toda a casa, com exceção a cozinha. Cozinha a gente coloca um disjuntor separado. Então, e aqui sai um cabo para iluminação. Esse aqui é um barramento de neutro, onde temos o neutro indo aqui. Aí sai um neutro lá para o chuveiro. Aí sai o neutro lá para as tomadas e o outro neutro lá para iluminação. Então, vamos lá. Vamos inventar um valor para esse chuveiro aqui, tá? Só para facilitar nossos cálculos. Nós temos 220 volts de tensão. Então, digamos que ele tenha 6.600 watts. Dividido por 220 volts, isso vai dar 30 amperes, tá? Então, vai vir aqui 30 amperes
para esse chuveiro. Então a corrente elétrica vai vir aqui, vai passar pela resistência do chuveiro, vai aquecer a água e vai retornar por esse outro caminho aqui. A corrente é efetiva, tá, pessoal? Real. Tá indo. Aqui na tomada, as tomadas de uso geral que tem na casa, tem dois tipos de tomada. Tomada de uso específico, que é chuveiro e ar-condicionado e torneira elétrica, e tomada de uso geral. São essas tomadinhas que a gente tem espalhado pela casa. Então nessas tomadas, como a gente não sabe o que a gente vai, o que o cliente ou o que a gente mesmo vai usar no dia a dia, a gente chama ela de tomada de uso geral, tá? Não é uma potência específica. Tem detalhes da norma aí que não convém eu entrar agora, tá? Vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas enfim, vamos inventar alguma carga aqui para nós só ter uma base de cálculo, né? Então, eu tenho aqui um aparelho de 2.200 watts de potência. Potência, tá? Vamos lá. I igual ao P sobre V. Então, 2.200 watts dividido por 220 volts. Isso vai dar 10 amperes. Então, vai vir 10 amperes aqui. Vai passar pelo aparelho e vai voltar para o neutro os mesmos 10 amperes. É a mesma coisa de iluminação, tá? Vamos chutar um valor aí. Digamos que tenha 2.200 watts de iluminação também. Dividido por 220 volts, isso são 10 amperes. Então 10 amperes indo para cá e voltando. Pronto. Então, pessoal, seguinte, ó, cada aparelho está consumindo a corrente elétrica de acordo com a sua potência. Então nós temos 30 mais 10, 40 mais 10, 50. Temos 50 amperes passando aqui. Se está indo 50, tem que voltar 50 amperes. Então se vai 50, volta 50. Tá? Então, esses aparelhos, ó, eles estão tudo em paralelo. Como que eu sei? Porque a corrente elétrica vai somando. Todos eles são 220 volts, 220 volts, 220 volts. Então, estão tudo em paralelo. Tá bom? Esse disjuntor aqui, ó, na verdade, ele é um disjuntor em série com esses aqui em paralelo. Por quê? Porque toda a corrente elétrica que está passando aqui, ó, é a mesma que está vindo lá da concessionária de energia elétrica. Mais feio ainda, hein? Escrevendo desse jeito. Porque tu não viu eu escrevendo com a mão esquerda, hein? Então 50 amperes vindo ali, passa para o disjuntor lá fora e está vindo aqui, aí distribui dessa forma aqui. Tá, pessoal? Então, se eu quiser medir essa corrente elétrica aqui, isso aqui é um cálculo, tá? Mas tem formas de medir na prática. Uma delas é usar esse aparelho aqui, tá? O amperímetro, o alicate amperímetro. Então, ó, A de amperes, tá? Depois eu vou fazer um vídeo específico de multímetro, tá? Tem três opções nesse caso aqui. Até 20 amperes, até 200 e até 600. Então, eu vou botar em qualquer escala, até 200, por exemplo. Então, ó, eu vou vir aqui e vou botar nesse fio aqui. Ele vai marcar aqui 50 amperes. Se eu colocar aqui, ele vai marcar 30. Então, não precisa ir lá e pegar, ó, digamos que meu dedo é o fio. Morder assim, ó, segurar assim. Não é assim que se faz, tá? Aqui dentro ele é metálico, tá? Isso aqui é só uma proteção de plástico. Então, quando tem um cabo e está passando corrente elétrica, ele tem um campo eletromagnético em volta desse cabo. E aqui é metálico. Ele mede esse campo eletromagnético e transforma em leitura elétrica, tá? Em corrente elétrica, a leitura. Então a gente coloca assim, simplesmente assim, não precisa nem encostar. Ele já vai marcar aqui a corrente elétrica. Tá? Então, assim que a gente mede corrente, tá, pessoal? Com esse tipo de multímetro. Corrente alternada, né? Isso aqui é tensão alternada. Tá? Então, mais uma aulinha aí. Circuito série e paralelo. Beleza? Até mais. Segue o baile aí.